Boa noite! Vamos hoje fazer nosso encontro da comunidade Como Eu Faço. E o tema do nosso encontro é energia do agradecimento. Então esse encontro, ele era para ter sido em maio, mas vocês foram muito compreensivos e entenderam que eu estava fazendo a mudança da nossa empresa e eu tive que adiar, coloquei agora para junho. Todos os meses eu faço um encontro, um tema, né? Uma energia, e nós falamos sobre essa energia de uma forma mais aprofundada, sobre essa consciência, o que acontece no nosso corpo, na nossa vida, por que essa energia é importante. E também eu conduzo dentro da sala do Zoom uma parábola. Parábolas têm fundo de moral, são parábolas inéditas, são criadas por mim para conduzir a mente até essa energia consciência que a gente está trabalhando. E depois também eu conduzo uma prática, que é uma fórmula, né? Para que a gente possa sentir efetivamente essa energia. Então hoje é a energia do agradecimento. Como eu faço para agradecer? Como eu faço para sentir essa energia? E a parábola, a estrela cadente, e a fórmula, depois a prática guiada é a fórmula para acolher o que a vida oferece. Então vamos começando aqui. Geralmente nesse início eu trago uma leitura, né? Às vezes mais científica, às vezes mais espiritualizada, depende, mas hoje é uma leitura muito legal, se chama A Fonte, tá? Esse livro do Jaworski, né? Eu, como sou alemã, falo W com som de V, então Jaworski, né? A gente acaba falando Joseph Jaworski. Ele é um autor assim maravilhoso. Ele também faz parte da teoria U, né? Que é fantástica, não vou poder entrar em detalhes agora, mas é muito para problemas complexos. Ajuda a gente a achar soluções para problemas sociais complexos. É muito profundo porque a gente se conecta direto à fonte, que na bioquímica das emoções eu chamo de energia do espírito, né? Essa fonte, esse sopro, essa energia, de onde a gente tem a inspiração, de onde a gente consegue acessar esse futuro, essa solução, essa nova consciência que a gente precisa. Então eu vou ler um pedacinho aqui que tem tudo a ver com a energia que a gente vai falar hoje, tá? A energia do agradecimento. Então eu vou ler aqui na página 131, ok? Uma leitura bem recomendada para líderes, principalmente pessoas que ajudam pessoas, é fantástico. Então vamos lá. Nesse trechinho diz assim: recentes trabalhos em neurocardiologia sugerem que o coração é um órgão sensorial e um centro de codificação e processamento de informações com um amplo sistema nervoso, que possibilita que ele aprenda, recorde e tome decisões funcionais independentemente do cérebro. O sistema perceptivo do corpo está continuamente sondando o futuro. O coração está diretamente envolvido no processamento do estímulo emocional futuro, segundos antes do corpo efetivamente sentir o estímulo. O que é verdadeiramente surpreendente a respeito desse resultado é o fato de que o coração parece desempenhar um papel direto na percepção de eventos futuros. No mínimo, esse resultado indica que o cérebro não age sozinho nesse aspecto. O relatório concluiu o seguinte: embora a nossa constatação de que o coração está envolvido na intuição perceptiva possa ser surpreendente a partir de uma determinada perspectiva, vale a pena assinalar que praticamente em todas as culturas humanas, antigas e modernas, o coração sempre foi considerado um conduto para uma fonte de informação e sabedoria além da consciência normal. Portanto, as nossas informações podem ser encaradas como fornecendo evidências científicas para uma capacidade intuitiva que a humanidade conhece e usa há milênios.
Tá, eu vou mais um pouquinho, tá? Partindo do princípio de que esses efeitos psicofisiológicos continuem a ser demonstrados em futuras pesquisas, eles representam uma forte evidência da ideia de que os processos intuitivos implicam que o corpo tem acesso a um campo de informações que não está limitado pelas restrições do espaço e do tempo. Mais especificamente, eles fornecem a base convincente para a proposição de que o corpo tem acesso a um campo de energia potencial, que existe como um domínio separado da realidade espaço-tempo, no qual as informações sobre os eventos futuros estão envolvidas de uma maneira espectral. E aí, finalizando, mais um parágrafo, tá? Só mais um pouquinho. O relatório foi concluído com as seguintes palavras: a investigação da percepção intuitiva promete uma rica colheita para a humanidade. Um maior conhecimento científico da percepção e da consciência humana e até mesmo uma nova concepção de nós mesmos e da nossa relação com o mundo material e não material. Nesse nosso mundo em rápida mudança e altamente complexo do século XXI, acreditamos que existe um papel crucial para a percepção intuitiva, na inspiração, na escolha e nas decisões em praticamente todos os aspectos da vida humana. É por intermédio de pesquisas científicas como esta que podemos formar o entendimento de como e em que condições a intuição ocorre e, portanto, aprender também os segredos para utilizar e desenvolver o seu poder. Embora a linguagem possa ser diferente, em todas as ocorrências que eu encontrei, diz o autor aqui, ouvi a mesma conclusão básica. Existe uma fonte eternamente criativa, daí entre parênteses diz, o campo de informação ativa, fecha parênteses. Então essa fonte jaz além das ordens do tempo e está constantemente preparada para dar à luz a realidade manifesta em cada momento. Bom, o autor pesquisou, ele foi atrás da fonte, E aqui ele está falando sim, que existe, está trazendo os estudos, está trazendo as pesquisas e como chegar nessa fonte. E por que eu vim trazer esse trecho? Porque aqui ele fala da pesquisa sobre o campo do coração, que de fato já foi comprovado, que possui 5.000 vezes mais sinais eletromagnéticos que qualquer outra parte do nosso corpo, e que irradia até 1,5 m a 2 metros a partir do nosso coração, do nosso corpo. E nos estudos da bioquímica das emoções, no curso Bioquímica das Emoções, ou nesses grupos aqui de estudos que a gente faz, tem uma parte totalmente dedicada para esse sol central que eu chamo, que é aqui essa região cardíaca, onde a gente traz mais acentuadamente essa nossa capacidade de perceber, de receber, porque se a gente tem um campo muito mais ativo aqui, é por aqui que a gente vai interagir, pescar, estar em interação com as energias à nossa volta. E a gente vai trazer aqui essa sensação de receber e de perceber por esse campo do coração. Então é a partir da informação energética que é captada por esse centro que o nosso cérebro vai fazer a conversão desses sinais eletromagnéticos em química e vai fazer com que a gente possa então interpretar, sentir, entender, compreender essas questões não materiais, como por exemplo essa recepção de informação que a gente nem percebe, a intuição, nossos pensamentos. E aí por que isso está aqui nesse tema de agradecimento? Porque falar em agradecimento é falar desse campo do coração. Porque onde que a gente coloca a mão quando a gente quer dizer muito obrigada, gratidão, A gente faz assim, depois eu falar disso.
Nossa, obrigada, ai, gratidão, ai, que bom. A gente sempre faz esse sinal aqui. Então, quando alguém faz algo por você, quando alguém te elogia, quando você recebe algo que você realmente precisa, onde que você sente a gratidão? Você não sente a gratidão por aqui, você não pensa, nossa, eu sou muito agradecido para essa pessoa aqui. Não, a gente nem pensa nisso, a gente sente aqui. Faz um vínculo direto, né? Coração com aquela pessoa que fez algo para nós. A gente se vinculou com o coração, com essa energia, tá? Então, eu já citei assim em lives anteriores alguns exemplos de algumas pessoas que me ajudaram, em momentos que eu precisava, uma cliente que me emprestou uma maca para eu atender durante meu primeiro ano que eu estava separada, que eu não podia comprar, eu fiquei um ano utilizando a maca emprestada. Uma amiga que me levou para almoçar quando eu estava nessa fase assim, muito exausta e muito, estava ali naquela mudança, naquela separação ali, ela me levou um almoço, parece nada, mas fez toda a diferença. Então é no coração que a gente vai sentir, é ali que fica gravada essa informação do agradecimento. Então a gente fala obrigada de coração, não tem obrigado de coração, a gente já recebe às vezes essa mensagem, né? Alguém, nossa, muito obrigada de coração. E quando a gente ajuda? Quando alguém relata gratidão para você, né? Então aqui eu estava dando exemplo de ser grato, né? Eu sou grata porque eu recebi algo. Mas e quando eu faço algo para alguém? Quando alguém diz que aquilo que eu fiz, essa pessoa está grata. Então, quando algum aluno, quando algum cliente compartilha um relato, me agradece, né? O que acontece comigo? Eu sinto no meu coração aquela gratidão que a pessoa está sentindo por aquilo que eu fiz. Então eu sinto o que o coração dele sente, eu sinto aquela gratidão e eu sinto a minha autogratidão, ou seja, a minha gratidão por eu poder ter feito algo pela pessoa. Por isso que a gente, gentileza gera gentileza, a gente diz assim, né? Porque quanto mais eu faço algo que eu deixo o outro grato, eu vou sentir duplamente. Porque eu vou sentir a gratidão do outro e eu vou sentir a minha gratidão por poder ajudar. Então, nesse caso, nós sentimos a gratidão por poder prestar ajuda. E quando a gente agradece por poder ajudar, a gente produz um hormônio fantástico, vários, né? Claro, neurotransmissores, hormônios, sim, que o tempo inteiro a gente está transformando todas as nossas informações em química, mas tem um em especial que é a anandamida, e é um neurotransmissor que dura mais dias no nosso corpo, proporcionando uma sensação mais duradoura de felicidade. E essa produção acontece quando a gente tem essa consciência de que eu fiz. Então eu sinto a gratidão do outro e eu sinto a minha gratidão por poder ter ajudado aquela pessoa. Existem drogas lícitas e ilícitas também que entram nesses receptores da anandamida, desse neurotransmissor que eu falei, especialmente dele, obviamente que não é só ele, é um conjunto de coisas, né? São fórmulas e fórmulas químicas que estão acontecendo no nosso corpo, mas existem muitas drogas lícitas ou ilícitas que elas ocupam os receptores nas nossas células, receptores desses neurotransmissores tão bonzinhos, tão, fantásticos. E o que acontece? A gente acaba ficando, as pessoas que utilizam isso, alienados da verdadeira gratidão, da gratidão raiz, porque vai preencher com outra coisa. Então, eu já tive uma vez uma cliente que perguntou assim, como eu sei que eu estou sendo grata? Tá? E a resposta está numa live antiga aí. Como que eu sei, Júlia, que eu estou sendo grata? Então pensem um pouco. Eu vou fazer aqui a live
Mas vocês fiquem com essa pergunta: como vocês sabem que de fato estão sentindo gratidão? A Maria Teresa diz assim: o coração também sente a ingratidão? Sente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, eu já vou trazer uma analogia bem interessante. Sim, a gente sente por esse campo do coração. Então agradecer é um ato de reconhecimento por alguém que fez algo útil e bom por você. Agradecer é reconhecer. Pronto, vamos pegar esse sinônimo assim. Agradecer, reconhecer. Eu reconheço e reconheço algo que está me fazendo bem, que eu precisava e que fez um sentido para mim. Então é algo que eu sinto de dentro para fora. E a origem latina da palavra gratidão, né, uma origem latina é gratus. Gratus é acolher. Então eu acolho, né, eu reconheço, eu acolho, eu ponho para dentro aquele acontecimento. E depois a gente vai fazer justamente a prática para acolher, pôr para dentro, para ser grato daquilo que a vida oferece para nós. Porque isso vai gerar uma bioquímica, essa bioquímica da gratidão, uma bioquímica muito importante para a gente. Vamos fazer esses receptores serem preenchidos por esses neurotransmissores importantes que fazem a gente se sentir feliz, útil, pertencendo. Vamos falar disso já. É bem interessante quanta coisa tem para falar sobre essa energia do agradecimento. Quando a gente coloca para dentro, quando a gente internaliza a experiência, quando eu sinto profundamente, eu já estou sentindo essa experiência bioquímica circulando. É óbvio, porque se eu estou sentindo, é porque já tem uma química circulando, já tem algo que foi gerado por essa interação desse acontecimento. Modifica em mim, modifica no outro. Modifica em quem faz, modifica em quem recebe. Então, para quem recebe toda essa bioquímica, ela causa mais mudanças ainda, né? Por exemplo, eu sou merecedor. Quando você recebe algo pelo qual você é grato, você se sente merecedor, você se sente visto, você se sente considerado, respeitado, importante, fazendo parte. Alguém te viu, alguém está te considerando. Isso é muito importante. Tem muito mais coisas, né, acontecendo ali. Quando a gente recebe algo, alguém está me vendo e alguém está me considerando, alguém está me incluindo. E para quem faz? Para quem está fazendo o ato, está olhando as relações, está acolhendo que o mundo não é só ele mesmo, é tudo aquilo. Quem faz está vendo o outro como parte do seu mundo e acolhendo, gerando uma harmonia, um respeito, está dizendo, não com palavras, você faz parte das minhas relações e eu quero melhorar todas as relações ao meu entorno. Então, nós somos responsáveis por esse bem-estar coletivo, né? Quando a gente faz um ato, gera uma gentileza, faz um ato que a outra pessoa vai ser grata, a gente está sendo responsável por esse bem-estar coletivo. E isso vai gerar bem-estar para mim. Então vai ser sempre dobrado. Eu fiz e eu ainda vou sentir o que o outro sentiu, né? O agradecimento do outro e mais aquele agradecimento de poder perceber que a gente se sente parte de uma relação, de uma comunidade, vamos dizer assim. Pode ser até para animais, pode ser para a natureza, tá? Mas estou falando de uma ecologia, num sentido, né, bem sistêmico, tá?
Eu lembro eu fiz uma postagem há 1 ano, 2 atrás, contando um episódio que aconteceu quando eu morava lá em Joinville ainda. Nossa, isso deve ter sido mais ou menos em 2005 mais ou menos. Lá em 2005, eu estava dirigindo e era meio-dia, e Joinville é uma cidade, quem conhece sabe que é quente, mas multiplica quente por 1 milhão, assim, é um vale, né? No verão é uma cidade muito quente. Eu estava dirigindo e eu estava subindo um morro, né, de carro, e eu vi, era meio-dia, era verão, e era um sol muito quente. Eu estava dentro do carro com ar-condicionado, super confortável. E na hora que eu estava subindo aquele morro, eu vi uma mulher carregando uma criança que devia ter 1 aninho e pouco, assim. Mais ou menos 1 aninho e pouco. E na hora que eu vi aquela moça subindo com aquela criança no colo, aquele sol, eu parei o carro e falei para ela, entra aqui. Só que eu não pensei, tá? Hoje, né, a gente às vezes pensa, meu Deus, mas vai dar carona para um estranho. Não sei o que aconteceu. Eu só falei, entra aqui. E ela entrou. E aí ela ia levar a criança no posto de saúde, que era lá, né, um morro sobe e desce, sobe outro lá no fim da rua, né. E eu levei ela até ali e nem sei o nome, só deixei ela ali. E quando ela saiu do carro, eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar. Era o estado de graça. Porque aquilo que eu fiz, eu nem sabia, eu não estava nem eu consciente do que eu estava fazendo, provavelmente assim. Sabe, quando a gente faz no automático, e eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, fiz, deixei ela ali, fui embora, e eu chorava. Eu senti aquele estado de graça. Foi muito mais profundo do que ajudar aquela mãe com aquela criança no sol quente, que eu chegar passando mal lá no posto, se é que eu não consegui chegar, né? Então esse estado de graça a gente sente dentro, tá? É esse acolher. E a palavra gratia em latim, ela significa graça. Então eu senti essa graça envolvida no que eu fiz, é o estado de graça. Então a gente está falando de algo maior do que uma educação, ser educado, fazer algo. Eu estou falando em me envolver num estado de graça. Essa é a verdadeira energia do agradecimento. Então o que eu tinha feito para o meu entorno, pelo coletivo, né? Eu senti a energia. Ali eu não era só eu era ela, eu era criança, eu era a ajuda da humanidade pela própria humanidade. E a gente faz isso, todos vocês que estão aqui, são ajudantes, ajudam pessoas. O que move vocês a ajudar pessoas? O que move? O ajudante que faz o que faz o seu trabalho, faz o seu servir, envolvido nesse estado de graça, ele sempre vai ajudar. Porque não é pelo ego, é pelo fluxo da graça. Então a gente precisa conhecer essa energia do agradecimento que ultrapassa a educação de falar muito obrigado. Ultrapassa a educação, tem um sentir ali. Quando você consegue ultrapassar a educação da gratidão e sentir de fato, você vai estar sentindo o fluxo da graça, da energia da graça. Essa energia da graça, na bioquímica das emoções, eu chamo energia do espírito, ou seja, a fonte, que eu li no começo, a fonte. Então, reconhecer essa energia do espírito que conduz tudo isso e reconhecer essa energia, esse fluxo, é a verdadeira gratidão. Reconhecimento, acolhimento dessa energia maior, né?
A Maria Tereza está dizendo ali no Insta, né, que foi a voz interior acionada naquele momento. Exato, com certeza a gente entra num campo energético, né, coletivo ali, é como numa enchente. Eu lembrei desse caso também. Em 2008 teve uma enchente muito forte aqui na região de Itajaí, Balneário Camboriú, e eu lembro que quando deu essa enchente, eu peguei um ônibus e fui até Itajaí, cheguei no hospital, que eles estavam baixando com um helicóptero, dando remédio e tal, e bati ali no hospital, entrei ali e falei, olha, eu sou farmacêutica, eu posso ajudar de alguma forma? Aí eles me botaram para separar medicamento lá Tudo bem, mas foi uma coisa assim, entra no coletivo e a gente mergulha nesse fluxo. E aí a gente não é mais só um, nós somos todos. Nós somos o todo. Então a gente pode sentir esse estado de graça, sentir a energia do espírito em situações que a gente ajuda, que a gente vê o outro. Se a gente estiver perceptivo desses pequenos detalhes, desses movimentos que estão acontecendo o tempo todo na nossa vida. Por isso que a percepção é um desenvolvimento que todos nós, vocês, todos nós devemos fazer na nossa vida. A percepção cada vez maior de tudo isso, tá? É isso que eu trago como um dos principais pilares e objetivos da bioquímica das emoções. Trabalhar essa capacidade perceptiva de saber em que fluxo energético que eu estou indo, como uma corrente marítima, né? Que energia que eu estou entrando, que consciência é essa, o que ela está afetando em mim e no meu entorno? O que está acontecendo aqui? Eu preciso estar mais atento, mas não é só com olhos e com ouvidos físicos, é com a capacidade perceptiva que tem muito a ver com esse campo do coração que no começo eu falei, né? Então eu criei a bioquímica das emoções, esse corpo de conhecimentos a respeito das energias que envolvem a vida para trabalhar justamente isso, uma forma de uma abordagem bem pioneira, porque ele vai abordar o quê? Uma interface energética das emoções, a energia das emoções, e vai transcender qualquer técnica, é usado por qualquer pessoa que vive aqui. Não importa a técnica, porque a gente tem que desenvolver essa capacidade perceptiva para a gente acessar a fonte, né? Como está aqui, tem livros sobre isso, né? Falando, vários, não só esse. Mas a gente acessa essa fonte e a gente recebe direto da fonte as soluções elevadas para os sofrimentos emocionais. A gente encurta o caminho para a felicidade. Para isso serve bioquímica das emoções, tá? Tem curso Bioquímica das Emoções, tem aqui encontros gratuitos Bioquímica das Emoções, para a gente trabalhar esse desenvolvimento. Então, falando do contraste, do agradecido, que há pouco foi perguntado ali no Instagram, o agradecimento, o contrário, ou o contraste, ou o oposto, seria endividado. Então, agradecer é acolher, certo? Entrar no fluxo da graça, ponho para dentro, pego, aceito a graça. Se eu não aceitar a graça, essa energia maior que vem junto, eu fico em dívida. Tanto que muito se fala, né, por aí, que o obrigado ou obrigada gera a sensação de obrigação, né, obrigação em devolver. Mas, né, se for usar essa analogia, obrigado, sou obrigada a devolver alguma coisa para você. Mas claro que ao longo do tempo nosso obrigada foi moldado e hoje ele não tem a conotação literal da gente ler, né, obrigação, sou obrigada a, então estou em dívida. Ele não tem essa conotação literal, é uma forma da gente falar onde muitas vezes o sentimento do coração geralmente é igual ao dizer grato, gratidão, agradecido, mas é interessante refletir, só usar esse estudo assim da palavra para a gente refletir, né? Em dívida, obrigado a devolver. De certa forma, quando a gente reconhece o que a gente recebe do outro,
eu vou me sentir em dívida de fazer algo assim por alguém. Mas isso é bom. Então, quando eu reconheço que eu fui ajudada, que alguém fez algo por mim, tem uma coisa que faz com que eu queira fazer mais disso e fazer pelo outro para sentir essa energia da graça. Então, se eu entrei no fluxo da graça, isso é bom. Essa dívida é uma dívida boa, né? E é um sinal de que eu reconheci, que eu acolhi, que eu quero continuar gerando o movimento dessa energia da graça, tá? E pensando assim, ó, nos nossos temas, hoje a energia do agradecimento, no mês passado, não que não teve por conta da mudança, mas no retrasado, em abril, nós olhamos a energia da liberdade. Por que que a gente olha a energia do agradecimento depois da energia da liberdade? Porque a energia do agradecimento, eu só chego no agradecimento, eu só estou garantida que eu tenho agradecimento se eu tenho liberdade. Sem o suporte da liberdade, eu não vou para o agradecimento. Porque veja, lembra lá no agradecimento que a gente precisa soltar, não criar dívidas? Falamos disso. Então, se eu sei soltar, o meu próximo passo é, nessa liberdade, reconhecer a energia do Espírito em tudo. Reconhecer essa energia da fonte em pequenas e grandes ações no dia a dia. Naquilo que eu faço, naquilo que eu recebo. E se eu começo a perceber isso, eu estou no fluxo da graça. Eu não estou presa, eu soltei. Então eu preciso da energia da liberdade para poder ir para o fluxo da graça. Perceber essa energia do agradecimento é estar constantemente livre o tempo todo. Estar em presença, perceptiva, vendo com os olhos da alma e reconhecendo a energia do Espírito o tempo todo. Sentindo pelo coração esse fluxo, tá? Então é no coração que a gente vai sentir esse fluxo de energia da graça, da energia do Espírito. É por meio das nossas atitudes e dos outros que isso vai ficar claro, porque eu só consigo sentir essa conexão por meio das relações e dessas atitudes. Só por isso. E aí, a partir de agora, vocês não vão mais deixar de ver isso. É porque a gente não para perceber. Então, a percepção é fundamental, precisa ser trabalhada, né? Essa educação para percepção, para despertar sabedoria, que já tem dentro de cada um da gente, cada um de nós. Os nossos gatilhos que precisam ser ativados para que a gente possa perceber mais essas sutilezas, esses fluxos energéticos, tá? Então, aproveitando aqui, esses encontros mensais aqui que a gente faz são gratuitos também. No site bioquimicadasemoções.com.br tem uma aba chamada Grátis, e ali tem uma aula de práticas perceptivas para vocês, tá? São 3 exercícios e 2 práticas guiadas, também gratuito. Também no site tem as live aulas mais e-books, que são essas live aulas que a gente está fazendo aqui, disponíveis gratuitamente no YouTube. Porém, quem não está na sala do Zoom e quiser adquirir depois, pode adquirir a parábola e a prática, tá? Então, é um valor simbólico de R$ 36,00 pela parábola e pela prática, já em áudio, escrita em áudio. Quem está aqui no Zoom está fazendo gratuito. Abra-se para isso, receba e deixe-se participar. Quer utilizar nos seus atendimentos depois? Pode adquirir por R$ 36,00, pode parcelar. Vai ter o texto, os 2 textos inteiros, de forma para imprimir, de forma também colorida para poder ler no computador, com o meu áudio, com a minha voz, narrando a parábola, conduzindo a prática. Aí você pode fazer com a tua voz, com a tua música, ou com a minha voz, com a minha música. Ou seja, você tem esse material aqui de uma forma bem simbólica. Agora vocês estão aqui gratuito
E se quiser depois utilizar com os seus clientes, usar isso nos seus atendimentos, levar para a família, enfim, aí adquire, tá bom? E pode utilizar dessa forma. A parábola sempre vai conduzir a mente para esse estado de consciência elevado que a gente está trabalhando, tá? Então tem várias já parábolas e práticas disponíveis com os temas que a gente já fez. Hoje é a energia do agradecimento. E nessa prática guiada que a gente vai fazer, a gente vai sentir essa transformação que acontece, porque acontecem respostas bioquímicas para essa informação recebida a respeito do acolhimento, a respeito da recepção desse estado de graça. Isso modifica fisiologicamente. Então, participar disso faz com que você possa sentir essa transformação, tá? E aí eu ofereço esse e-book depois prontinho para te ajudar a modificar, né, para os seus clientes também, tá bom? Tá lá no site também, Live Aulas mais e-books. Essa intenção é assim, sempre gratuito, a gente aprofundar, vocês participarem aqui e depois, se quiserem utilizar, honra, né, essa energia, vocês vão sentir e depois você honra essa energia usando esse material, tá bom? Quando a gente honra, né, essa energia do trabalho, do autor, da cura, isso funciona, isso vai para frente, é muito legal isso. Então vamos lá. O Dr. Eric Pearl, nem sei como é que se fala direito esse sobrenome, da cura reconectiva. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da cura reconectiva. Ele é fantástico e ele diz assim: a graça é de graça. Eu sempre achei muito legal essa frase dele. Essa energia da graça, ela não tem preço. Não dá para pagar. Essa graça recebida, né, num atendimento que você faz com seu cliente, que você doa, que você deixa passar esse fluxo, não tem preço. Não tem valor que pague a graça com G maiúsculo. Então, quando a gente sente isso, vocês sabem que não vai ter o valor que você cobra no teu atendimento, no teu cliente, ele vai pagar o teu tempo, a tua preparação, o teu estudo, a luz, a água, o escritório, mas a graça é imensurável, né? É imensurável. Quantas curas, vamos colocar aspas aqui, porque essa palavra, né, ou restauração, vocês já não tiveram com os seus clientes. Essa restauração, essa transformação na vida de uma pessoa, não tem preço. Não tem como ela pagar por isso. Nem nós, né, pagarmos quando acontece com a gente, quando tem uma transformação com a gente. Quanto custa uma transformação excepcional? Não tem um insight, uma solução. Às vezes no atendimento, né, vem um insight, uma solução, uma ideia inovadora de um negócio. Quantos clientes meus que fazem, né, depois executam aquilo que foi visto, sentido num atendimento, e são ideias de milhões, empresas de milhões. Não tem como pagar. Não tem, é uma graça. Então por isso que é tão importante a gente ser grato no dia a dia, ter essa energia do agradecimento no dia a dia. Fica óbvio, né? Se eu sinto gratidão, eu estou acessando o fluxo dessa energia da graça, eu vou trazer isso para mim. Então, se eu trago isso para ser transformado em química no meu corpo, eu vou me sentir bem. O meu corpo sabe traduzir a energia da graça. O meu corpo sabe traduzir a energia do espírito em química. E são bioquímicas maravilhosas, tipo a anandamida que eu citei, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, sei lá, que várias outras, tá? Um conjunto, um composto que vai estar sendo sempre misturadinho e feito aqui a cada momento que a gente estiver nesse fluxo. E geralmente o que acontece? A gente tá lá na nossa cama quentinha, de noite, pensando, e daqui a pouco a gente pensa em algo que dá medo, que gera ansiedade. E o que acontece, né? Ou numa doença, numa cirurgia, algo que a gente vai, né? E a gente começa a produzir aquele cortisol, a luta ou fuga, aquele esquema todo
que vai fazer a gente querer entrar numa ação, uma luta. Só que a gente não está realmente lutando por aquilo. Então tudo que a gente não vai gastar na nossa luta vai ficar atuando no nosso corpo. E aí o antídoto, o remédio que tem que estar na cabeceira da cama, junto com um copinho de água para a gente tomar, é pensar em coisas que nós somos gratos. Porque a gente tem esse poder por meio do nosso pensamento. Se eu penso em alguma coisa, eu já estou gerando bioquímica relativa àquela coisa, porque o meu cérebro entende aquele pensamento como algo importante a ser entendido, uma informação, e ele vai gerar bioquímica. Então o remédio, na hora que eu estou pensando em coisas que estão me gerando luta, ou fuga, ou ansiedade, cortisol alto, né? Enfim, eu estou me preparando para o ruim, o antídoto do remédio é eu trazer a energia da gratidão. Então eu começo a pensar, vamos dizer, na minha saúde, ou pensar na saúde de um filho, de um familiar, ser grato por isso, ser grato pela minha capacidade de trabalhar, ser grato porque o filho foi bem na escola, ou porque você tem um companheiro, uma companheira muito legal, tá bem no teu casamento, ou porque você tem liberdade de ser você, de se expressar, de ser você na tua vida, ou porque você tá nessa cama quentinha, né? E isso é bom, já é uma gratidão. Ou por poder ter um celular, ou por poder ter um pão, um café para comer no dia seguinte. Tem N coisas que você pode pensar e começar a mudar essa energia para essa energia da gratidão. Então a gente estava agora, nesses dias recentes que vocês sabem, em mudança, né? Na nossa empresa, o endereço da nossa empresa. E daí ficou assim muito claro isso para mim, até vou usar esse exemplo aqui. Uma determinada empresa, né? Umas pessoas ali assim não foram muito legais, né? Agiram com má intenção mesmo, assim, muito grosseiros, nossa, assim, bem ruim. E daí a gente pensa assim, não, mas por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Para que tratar assim os outros? Para que, né, ser assim? E a gente acaba se sentindo mal, se sente humilhado, se sente mal, assim, de não ser tratado bem, de ser muito pelo contrário, tratado mal, né? Aí, o que eu pensei, né? Eu tenho que usar esse mesmo antídoto, né? Tem que saber o que fazer agora com isso, né? O que eu vou fazer com essa sensação de ter sido maltratada, vamos dizer assim? Eu comecei a pensar nas coisas boas que eu tenho. Eu comecei a pensar que a minha filha estuda, nossa, numa instituição federal fantástica, que nossa, como ela, né, que legal. Eu comecei a pensar assim, poxa, eu tenho saúde, eu tenho os meus cachorros, eu pensei nos cachorros, isso logo, sabe, pensar nos animaizinhos, isso logo já traz a gente, também já muda a nossa energia na hora, porque a gente se conecta com essa pureza, né, essa alegria que são os nossos bichinhos de estimação. Eu comecei a pensar nos meus cachorros, já foi mudando. Comecei a pensar que eu tenho comida, que eu tenho água quente para tomar banho nesse inverno. Eu comecei a pensar nisso, né? E aí eu comecei a pensar assim, poxa, essa pessoa assim que agiu assim comigo, ela não tá vendo essa beleza simples do dia a dia dela, né? Ela tem com certeza coisas para agradecer, porque ela estava vestida, então ela poderia agradecer pela roupa, ela estava, parecia assim com saúde, né? Mas, né, não sei, mas enfim, poderia agradecer pelo que ela estava ali, de repente ela deve ter um celular, porque ela falou comigo pelo celular também, então ela podia agradecer por ter coisas materiais. Mas certamente ela estava buscando um alívio para alguma dor muito profunda dela, né? Por isso que ela foi assim. E eu fiquei focando nas coisas boas. E aí eu fui sentindo um alívio, daí eu saí rápido, sabe? Bem rápido daquela coisa ruim assim, que eu tinha entrado. Foi muito rápido, porque eu comecei a trazer só essa energia da gratidão. Eu fui sentindo fisicamente esse alívio depois desse ataque energético, assim, tá? Então, por várias vezes eu voltei a pensar em coisas que eu sou grata e eu fui entrando nesse fluxo, entrando nessa, aspas aqui, densidade da graça, sabe? Sentindo que eu estava entrando nessa corrente. E foi muito legal. Aí a Maria Teresa tinha dito ali da ingratidão. E daí? Quando a gente fala que desgraçado, agora vocês entendem o que é desgraçado. É uma pessoa sem graça, sem a graça divina, sem
essa energia, sem esse fluxo, essa pessoa que me tratou mal, vamos dizer assim, é uma desgraçada. É mesmo, não estava no fluxo da energia da graça, né? E aí eu saí desse fluxo também, né? Eu nem percebi, né? Eu já me envolvi ali naquela situação. Depois eu voltei para esse fluxo. Então eu fui para a graça e ela ficou desgraçada. Então é isso, tá? Por que a gente une, né, as nossas mãos? Ou a gente se curva, a gente fala gratidão. A gente põe geralmente aqui, né, no coração. Então, eu já falei desse campo do coração. Se curvar, a gente faz assim, porque a gente está se curvando diante dessa energia da graça, com G maiúsculo, dessa coisa maior que a gente sente que existe, que a gente acessou. Eu estou unindo minhas mãos, eu estou fechando um circuito energético aqui, ó, comigo, com meu coração e para cima, né? Então, eu estou mostrando que eu reconheço e estou conectada com esse fluxo da energia da graça. Então, agradecimento é essa forma mais rápida que a gente tem de entrar em plenitude. A energia da graça é essa forma mais rápida da gente perceber a fonte e a integralidade. Então, encurta o caminho para a iluminação. Encurta o caminho para unicidade. Se a gente está no agradecimento, a gente está em integralidade. É fato, não tem como, porque você entrou no fluxo da graça. Se você entrou no fluxo da graça, entrou na energia fonte. Então, quanto mais a gente conseguir agradecer, entrar nesse fluxo real do agradecimento, a gente encurta esse caminho nosso evolutivo, tá? Então, essa comunicação energética que eu falo aqui, que eu explico aqui na bioquímica das emoções, é como uma outra forma comum qualquer de comunicação. Só que a gente não ouve, né? Literalmente, a gente não percebe por quê. O barulho da nossa vida cotidiana impede a gente de trabalhar essas nossas capacidades perceptivas. Por isso que a nossa percepção vai melhorar quando a gente é privado, geralmente, de estímulos. E aí entra para uma meditação, por exemplo. Então a meditação abre um pouco mais as portas da nossa percepção, sim, porque a gente deixa de ter os estímulos, acalma a mente e consegue ligar, vamos dizer assim, o coração para a percepção. Mas agora vocês entenderam por quê, né? Aqui vem essa percepção, a gente desliga as outras partes sensoriais e a gente consegue perceber esse campo. E é esse campo que capta muita coisa, né? Então a gente tem uma percepção comum, que a nossa mente consciente o tempo todo está percebendo, depende de quem percebe, depende do meu conteúdo interno, e a percepção ampliada. A percepção ampliada é quando eu me desassocio um pouco desse meu eu e eu consigo olhar a partir da consciência, a partir da energia do espírito, a partir da fonte, a partir desse estado de presença. Eu enxergo a partir da energia do espírito e isso vai gerar alguns estímulos que aí eu vou perceber, nossa, eu estou em integralidade, eu estou em unicidade. É ali que esse é o ponto que todos nós temos que chegar para os nossos atendimentos, para os nossos clientes, tá? Então essa é a energia do agradecimento, é acessar essa consciência, acessar a energia do espírito. Por isso o hábito de agradecer nos aproxima dessa percepção ampliada. Permite a gente ter mais insights, mais soluções elevadas para os nossos problemas. Porque a gente já está mergulhado nesse mar, a gente já está nessa corrente marítima, a gente já está nesse oceano que é a energia do espírito. Então, como um profissional de ajuda, de ajudar pessoas, qualquer um de nós, de vocês, a energia do agradecimento permite a gente atuar além das nossas técnicas, porque a gente passa a atuar a partir da fonte. Ali a gente acessa esse fluxo de energia da graça, a gente transfere isso para o nosso cliente. E daí emerge essas energias curativas, esse fluxo da graça, essa graça que é de graça. E é dali que vem, né, o alívio para o sofrimento emocional.
Então é preciso a gente tirar a mente de determinados estados de consciência, nossa, ou a mente, né, do nosso cliente, de determinados estados de consciência que geram sofrimento. E para isso a gente precisa conduzir essa mente até essas novas consciências. E muitas vezes algumas técnicas não bastam, porque essa condução é energética, eu preciso levar ele para esse fluxo da graça. E aí essa energia do agradecimento puxa rapidamente a mente de um estado de consciência aprisionante, eu solto, passa pela liberdade e vai direto para o fluxo generativo, um fluxo de criação, um fluxo que é a energia do espírito. Com essa energia do agradecimento, a gente passa a receber, a acolher, a pôr para dentro o essencial, a sentir a fonte. E aí eu me treino cada vez mais, né, em estar presente, estar lúcida, perceptiva dessa fonte que está aqui o tempo todo. Com essa capacidade perceptiva, eu integro a energia do espírito, vamos dizer, fora, que a gente sempre pensa que está fora, eu consigo sentir ela dentro. Eu consigo sentir dentro de mim. Por isso que ela é tão, tão, tão importante, principalmente para a gente que ajuda. E em alguns momentos basta isso, conduz o cliente para diz para ele olhar alguma coisa que ele é grato, traga uma imagem para ele de gratidão, vai mudar na hora, isso faz com que ele fique até mais aberto e receptivo a receber o que você tem a trabalhar com ele, com as suas técnicas, tá? Então se eu conduzo o meu cliente para isso, para esse estado de consciência, ele acessa essa energia, a energia da graça, a energia do espírito, e isso é tudo que a gente precisa para ajudar pessoas, porque nós vamos produzir a Nandamida e ele também, né? A gente vai ficar nesse estado de graça. E uma vez que a pessoa mergulha nesse fluxo, ela já sabe, ela aprende esse caminho. E aí ela pode voltar sozinha, ou ela pode já ficar lá, nem sair de lá, mas voltar várias vezes, né? Porque é muito difícil a gente ficar sempre nesse estado, né? Então a gente tem que saber o caminho e voltar várias vezes lá. Tomar esse remédio, né? Utilizar esse antídoto, voltar para esse lugar. Esse agradecimento leva a gente facilmente para esse estado de presença, conexão e integralidade. Nessa presença plena, a gente sente a energia do espírito. E ali a gente consegue dar a graça, deixar esse fluxo, receber esses insights, o que vem, a solução, o novo, a consciência que precisa vir. E esse estado de presença, muitas vezes, ele, claro, pode ser conseguido também por treino, por meditação. Vai facilitar que os olhos internos tenham mais clareza. E aí eu consigo ver todo esse contexto, né, esse sistema que a gente faz parte. Esse ecossistema, eu com a natureza, com o outro, com as relações todas, tá? E como consequência eu vou ter o sentimento de gratidão de novo. Então eu vou sempre andando em círculo aqui. Eu consigo ver esse todo que eu faço parte, e isso já faz brilhar meus olhos e novamente eu acolho isso e eu vou ter gratidão pela vida, pelo planeta, pela natureza, pelas relações. Então eu vou gerando sempre um fluxo cada vez mais intenso, cada vez mais fácil, uma via de mão dupla, tá bom? Então agora a gente vai praticar, a gente vai para o estado de graça, nós vamos levar a nossa mente para essa energia consciência do agradecimento e a gente vai praticar a fórmula para acolher o que a vida oferece. Quem está aqui no Zoom vai poder participar agora dessa prática. Eu estou terminando a live, eu agradeço pela participação, vou desligar aqui. Muito obrigada.